Bom dia, meus irmãos. Que bom voltarmos a estudar através da escola dominical. Mesmo online, é bom estarmos juntos. Hoje nós estamos estudando os capítulos 5 a 7 de Mateus. É muito conteúdo para nós vermos nesse tempo que nós temos como EBD. E a autora do estudo intitulou esse estudo como As Evidências do Cristão. É um estudo desafiador, porque nesse estudo nós vamos estudar o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como costumamos ouvir. O objetivo geral que a autora da Revista dos Professores coloca é compreender que o que Cristo espera de nós, como crentes, através de palavras, gestos e comportamento, é que sejamos coerentes com a mensagem pregada no Sermão do Monte. E o nosso desafio é cultivar as virtudes descritas nesse sermão. E nós vamos apontar alguns dos elementos que Jesus traz à tona ao pronunciar esse sermão. Eu usei alguns comentários, eu só vou citar aqui porque algumas falas, alguns comentários, algumas frases aqui citadas não são minhas, são desses autores que comentam o Evangelho de Mateus. O William Hendrickson, comentário do Novo Testamento, D.A. Carson, também comentário de Mateus. A Bíblia King James foi que eu usei como base para o nosso estudo, o comentário dela. E o Wisby, que é o comentário que eu usei e que a autora da lição também usa. Tá bom? Então, nós vamos estudar juntos neste momento. O capítulo 5 a 7 de Mateus é conhecido como Sermão do Monte. E ele traz diretrizes para o nosso viver cristão. É um desafio para nós. É o código de ética do reino de Deus. E ele foi pregado após uma noite de oração. Jesus passou uma noite de oração antes de pregar esse sermão. Mateus e Lucas, eles falam mais ou menos o mesmo conteúdo. Só que Mateus, ele é mais denso, mais extenso. E o público de Mateus era o público judeu. Ele estava falando ali para os fariseus, para os rabinos judeus, para os judeus de modo geral. Então, ele sempre vai trazer à tona o que a lei dizia, em comparação com aquilo que Jesus está dizendo. E Jesus, na sua fala, vai trazer sempre essa lembrança do que a lei diz. Então, nesse sermão, nós vemos princípios fundamentais para o nosso viver cristão, que vai se praticados, né, evidenciar no nosso viver cristão que somos realmente filhos de Deus. Como colocar em prática, então, as instruções deste manual hoje? O perfil dos discípulos de Cristo é citado aqui, e ele começa com essas qualidades nas bem-aventuranças. E o capítulo 5 vai falar dessas bem-aventuranças, quando Jesus chama a multidão e começa a ensinar o perfil de um discípulo através da prática dessas bem-aventuranças. E nós vemos aqui, no capítulo 5, se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, ou acesse, e diz assim, a partir do verso 3... Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, porque elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos de Deus. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazer a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Felizes são vocês quando vocês forem insultados, perseguidos e disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Felizes e alegres, pois alegrem-se em mim, pois em grande recompensa está guardada para vocês. Porque é assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus vai falar, então, isso aqui. E nessa pequena análise que vamos fazer dessas bem-aventuranças, nós vamos ver aqui. Jesus começa falando dos pobres. Pobres aqui é pobres em espírito. Em outra versão, diz os humildes de espírito. E ela define como humildade uma opinião correta de si mesmo. Que opinião eu tenho de mim mesmo? Como é que eu me vejo? O chorar aqui é o chorar de tristeza. É uma tristeza que emana do coração. Chorar pelos nossos pecados, muitas vezes.
O choro faz a alma olhar para Deus. Quantas vezes nós choramos e só no choro nós conseguimos ver Deus, olhar para Deus. Ele vai falar de mansos. Manso é ter a força sobre controle, o poder sobre controle. Às vezes as pessoas confundem, achando que manso é a pessoa calminha, a pessoa que não responde para nada. Mas manso é ter a força sobre controle. Fome e sede de justiça é um código de ética que Jesus faz aqui. A justiça apresentada, ele faz um contraste entre a justiça apresentada por ele e a justiça apresentada pelos fariseus. A justiça de Jesus era interna, era de coração e era genuína. E a justiça dos fariseus era externa, de aparência e falsificada. Então Jesus faz essa versão aqui, né? essa comparação do tipo de justiça que ele exige agora. Era uma conduta de ética. Jesus vai falar da misericórdia. Misericórdia, nós sabemos, é amor distribuído, é amor que vai além das palavras. É um amor repartido, é um amor em ação. Pureza de coração é a sinceridade. E a bem-aventurança fala que aqueles que são puros de coração verão a Deus. E nós só podemos ver a Deus quando nós temos o nosso coração puro. E o coração é o centro, a fonte dos nossos pensamentos. E através da pureza do nosso coração nós conseguimos ver Deus. E quando o comentarista fala aqui, é uma percepção espiritual de Deus tão profunda que produz transformação no nosso ser. E quando nós somos transformados, as pessoas ao nosso redor podem ver as evidências de Jesus em nós. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz, proclamam o evangelho da paz. Os perseguidos por causa da justiça, Jesus disse que eles se alegrariam, e era para eles se alegrar porque não eram os únicos que seriam perseguidos. Nós não somos os únicos que somos perseguidos muitas vezes. Os profetas, muitos anos atrás, foram perseguidos. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos. Não somos os únicos. Muitas vezes hoje, os crentes são perseguidos por serem crentes, simplesmente por causa da religião. Aqui no Brasil, talvez não seja tão aberta a perseguição. Há uma perseguição talvez velada. Mas fora do nosso Brasil, nos países perseguidos, há muita perseguição. Os crentes não podem dizer que são crentes. Eles não podem mostrar, muitas vezes, a evidência deles ser crente. E aí, nós vemos que muitas vezes a gente é chamado de alienado, né? De analfabeto na política, de beato. Isso é um tipo de perseguição que as pessoas fazem. E nesse perfil que Jesus apresenta, iniciando com as bem-aventuranças, ele traz algumas questões para a nossa prática. Com a humildade, quando a gente fala de humildade, como nós pensamos que é uma opinião correta de nós mesmos? Então, o que você pensa de você? Você se conhece? Você se aceita como você é? Você é autêntico na sua fé, na sua maneira de viver? Que opinião você tem de você mesma? Quando fala de choro, dos que choram, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, está falando da nossa relação com o pecado. Será que nós temos realmente chorado pelos nossos pecados? Será que temos procurado fazer a vontade de Deus completa, absolutamente? Como temos tratado os pecados em nossa vida? Não é só porque nós estamos trancados dentro de casa muitas vezes que a gente não comete pecado. Mas como temos tratado, como temos nos relacionado com esse pecado em termos de confessá-los a Deus? Quando Jesus fala de misericordioso, de pureza de coração, de buscar a paz, ele está falando da nossa atitude humana em relação a Deus e ao próximo. Então, como tem sido a sua atitude para com Deus e ao próximo? Tem sido uma atitude de misericórdia? Tem sido uma atitude de pureza de coração, de realmente querer ver Deus agindo na sua vida? Você tem procurado buscar a paz nessa convivência diária que você tem com sua família, com as pessoas que você tem precisado conviver nesse tempo? E a atitude do cristão em relação a esse mundo em que nós vivemos tem que evidenciar Jesus na vida. Nós vivemos em conflito com o mundo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisávamos ter bom ânimo.
nós venceríamos as aflições do mundo. E é para esse mundo, nesse tempo agora, que nós estamos aqui, para evidenciar Jesus. E aí, Jesus continua falando, usando duas metáforas. A metáfora do sal e da luz. E Jesus fala aí, no verso 13, vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. A não ser pisado e jogado fora, que a gente sabe que para derreter a neve, o sal é jogado. Aquele sal só serve para ser pisado. Se ele não tem eficácia de salgar, de preservação, ele não presta para nada. E Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também não pode acender uma lamparina e esconder embaixo da cama, atrás da mesa, atrás do móvel. Ela é colocada no lugar mais alto de destaque para iluminar a casa toda. E nesse sentido, Jesus fala dessas evidências do verdadeiro discípulo, manifestando no mundo a sua luz e o sabor de Jesus. Nessas evidências, Jesus fala que o sal era usado como uma moeda de troca entre os gregos e romanos, ou por eles. Daí a origem da palavra salário. E essa evidência, essa moeda era muito importante. E a gente sabe que o sal é usado para preservar a qualidade e combate a deterioração. E nos comentários que eu estava pesquisando, eu descobri um comentarista que ele fala sobre a gipsita. A gipsita é tipo um material usado no gesso como fertilizante. E se o sal for misturado, ele tem aparência parecida com sal. Se ele for misturado, se a gipsita for misturada com sal ou vice-versa, o sal perde totalmente a sua eficácia, tornando-se ineficaz. E eu fiquei pensando, o que no mundo tem sido a nossa gipsita? O que tem tirado de nós a eficácia como sal no mundo que Jesus nos colocou hoje? Nós somos a geração que estamos vivendo esta pandemia. Gerações passadas viveram outras pandemias. E muitos sobreviveram e glorificaram a Deus. Como vamos sobreviver? Como sal? Como luz? Só a presença do crente agindo como sal no mundo pode deter a deterioração, corrupção moral e maligna do mundo em que vivemos. E só Deus sabe quão mais corrupto seria o mundo sem a nossa presença nele, sem a presença do crente, as suas orações, a sua adoração no mundo em que a gente vive. A luz indica o conhecimento de Deus, a sua bondade, justiça, veracidade e alegria. E como luz de Cristo, nós temos que mostrar esse conhecimento de Deus para as pessoas. Os crentes são a luz do mundo, num sentido secundário ou derivado. Jesus é a luz refletora. João, falando de Jesus, ele diz, a luz verdadeira que alumia o mundo é Jesus. Então Jesus é a luz verdadeira, a luz refletora. E os crentes são a luz refletida. Como que eu tenho recebido essa luz de Jesus e refletido no mundo em que eu estou vivendo? Será que as pessoas me observam como a luz refletida de Jesus em mim? As pessoas observam as nossas lâmpadas de serenidade em tempos de provação. Como que eu tenho reagido nesse tempo de tanta aflição, de tanta morte, de tanto luto? Como eu tenho reagido neste mundo? Como temos encarado a enfermidade, essa pandemia, esse tempo que a gente está vivendo? Como eu tenho encarado? Eu tenho continuado a apontar o caminho, apontar para a luz que é Jesus, a esperança que é Jesus? Mas Jesus continua falando o sermão. Ele ainda está falando no capítulo 5. Vamos lembrar uma coisa. Jesus aqui ele está falando para o público judeu. E o judeu que conhecia a lei, conhecia a prática da lei, conhecia tudo na teoria, a lei como funcionava. E Jesus vai dizer para ele que ele veio, aqui no verso 17. Não pensem, porque os judeus pensavam que Jesus tinha vindo destruir a lei, acabar com a lei. E eles preservavam aquela lei como se fosse ouro. E Jesus diz aqui, no verso 17, não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês isto, enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. E Jesus sempre fala a lei, o que a lei diz, e ele diz, mas eu vos digo, eu porém vos digo.
Os fariseus e os escribas, eles eram verdadeiros guardiões da lei. E Jesus denuncia a hipocrisia deles. Por quê? Eles falavam, eles ensinavam, mas eles não viviam aquilo que a lei dizia para eles viver. Vocês sabem que judeus rabinos dividiam a lei em 613 mandamentos? E só 365 desses mandamentos eram negativos. Não faça isso, não faça aquilo. 248 eram positivos. E aquelas pessoas que eram ensinadas tinham que guardar esses mandamentos, lembrar deles para cumprir. Senão eram condenados ao julgamento deles. E aí, Jesus continua falando. Daí em diante ele vai falar sobre o conselho acerca dos relacionamentos. Então, nesse sermão, agora Jesus vai abordar alguns conselhos sobre relacionamento. E o primeiro deles, nesse momento aqui, é sobre a ira. O verso 21 a 24, ele vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Isso era o que o mandamento dizia. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você tiver... Aí ele vai falar da oferta, que eu vou abordar daqui a pouco. Então Jesus está falando aqui da ira. O início do ato do homicídio aqui começa na ira pecaminosa. É isso que Jesus está ensinando para esses discípulos. Então Jesus fala que o espírito de desdém que você diz, ô seu cabeça oca, a gente costuma falar isso às vezes, né? Ô seu cabeça oca, seu estúpido, seu idiota, retardado, parece um retardado. Isso não condiz com o cristão. E a raiva guardada dentro da gente, ela consome. Ela pode não fazer nada com a pessoa que você tem raiva, mas você é consumido pela raiva. E isso te leva a pecar. E esse pecado te distancia de Deus e prejudica o seu culto, prejudica o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Então Jesus liga o ato a uma disposição do coração. E a raiz dos males está no coração, Jesus fala. Tudo começa no coração, ou seja, na mente, que é a fonte principal da disposição dos sentimentos e pensamentos. Portanto, gente, essas relações tensas que eu tenha com meu irmão afeta o meu culto a Deus. O pecado envolve o coração e não apenas o exterior. E é isso que Jesus está falando. Que o pecado nasce no coração, na mente. É uma força destrutiva. E a tentação tem que ser arrojada longe, ele fala. E eu achei interessante que o comentarista, eu acho que foi o Wiersbe, ele fala que a cirurgia contra o pecado tem que ser radical. E tem que ser assim, imediata. E aí ele dá o exemplo aqui. É preciso que se queime o livro obsceno, que se destrua o quadro escandaloso, que se condene o filme que desfibra a alma, que se corte o laço social muito íntimo, descarte os hábitos perniciosos. Na luta contra o pecado, o crente tem que empenhar-se com ardor. Então, às vezes, nós lemos um livro, é tão obsceno, mas a gente guarda na estante. Queima. Ele está falando, o pecado tem que ser tratado assim, ó, na base. Queima. Você tem um quadro, uma arte linda, mas ela é meio que escandalosa. Ah, mas é arte. Não, eu acho que na casa do crente não tem que ter uma arte escandalosa. Aquele filme que vai rasgar com sua alma, vai contaminar sua alma, não deve ser assistido. Clique fora do Netflix. Clique fora da sua televisão, desliga a sua televisão, mude de canal, mas aquele filme vai arrasar com a sua alma, vai prejudicar você. Então corte pela raiz. É isso que Jesus está ensinando aqui. No verso 23 e 24, Jesus vai falar que a nossa reconciliação sobre reconciliar-se. O tempo de reconciliar, você fala, se você descobre que o seu irmão, ele nem fala que é você, fala que o seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de você dar oferta, vai lá e se reconcilie com o seu irmão. A urgência do reconciliamento, a urgência de você se reconciliar com seu irmão. Eu acho muito importante isso que Jesus fala aqui, ó. Deixa a sua oferta ali, corre, se reconcilia com seu irmão, depois você vem e você cultua a Deus. Como Deus vai aceitar o seu culto e a sua oferta se a sua vida não está completamente santa no altar dele? O tempo de reconciliar-se é agora, Jesus está falando. Não espere quando a igreja abrir de novo.
Não espere quando você se encontrar com aquele irmão, pode ser que você não se encontre com ele. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu tenho percebido nesse tempo de pandemia, que muitas pessoas têm partido para a eternidade, sem tempo da gente despedir-se. Não é mesmo? A gente não tem tempo de dar um abraço, de dizer adeus, de falar tchau. Então o tempo de reconciliar-se é agora. Se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, ou você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, liga para ele, manda um zap, pede perdão, reconcilie-se com seu irmão. Torne seu coração puro e aceitável a Deus. As relações rompidas dificultam o nosso relacionamento com Deus. E João, nas cartas de João, ele fala isso, não é? Como posso dizer que eu amo a Deus se não amo meu irmão? Ou como posso amar a Deus sem amar meu irmão, odiar meu irmão? E vice-versa, não é? Temos que nos reconciliar. Tome a iniciativa. Em Mateus 5, 27 e 28, Jesus fala sobre o adultério. Adultério e divórcio não foi abordado na lição pela autora, mas é abordado no Sermão do Monte. Então nós vamos dar uma olhada nesses dois aspectos que Jesus aborda aqui na questão de relacionamento dentro do Sermão do Monte. Como Jesus trata o adultério e o divórcio. O adultério, ele fala que começa pelo olhar. E eu peguei aqui nessa Bíblia da família, a versão que eu estou usando, Nova Linguagem, o Jaime Kemp, que é conhecido por nós, palestrante sobre família, ele faz um comentário aqui sobre o olhar. E ele intitula assim, o olhar é pecado? E ele coloca algumas reflexões que eu quero ler para os irmãos, dentro desse aspecto que Jesus aborda do adultério, desse texto do adultério, que Jesus fala, vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério? Mas eu vos digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. E o Jaime Kemp começa com uma reflexão assim. Reflita sobre essas perguntas para descobrir se o seu olhar está sendo pecaminoso. 3 perguntas ele coloca. Quando você olha para uma pessoa do sexo oposto, sente prazer nisso? Tem pensamentos eróticos com essa pessoa? Quando você olha para uma pessoa do sexo oposto, costuma dar asas à sua imaginação com intenções impuras? Se você tiver certeza que não seria descoberto, você tornaria sua imaginação uma realidade? Se você respondeu sim para uma dessas questões, você já cometeu adultério. Confesse seu pecado, arrependa-se e peça perdão a Deus. Esse é o comentário que o Jaime Kemp faz e que eu achei que incluía bem dentro desse aspecto do Sermão do Monte. O divórcio é outro aspecto comentado por Jesus aqui. Ele vai falar do divórcio como o resultado da dureza do coração das pessoas. A única exceção, aqui no verso 31 e 32, ele disse, foi dito também, quem mandar a sua esposa embora pode dar a ela um documento de divórcio. Isso que a lei dizia. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser por causa de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. E quem se casar com ela também. A única exceção que Jesus deu para o divórcio foi o adultério. Por causa da dureza do coração das pessoas e por causa da falta de perdão. Essa foi a única exceção que Jesus fez. A Bíblia de aplicação, ela traz uma reflexão interessante. Devemos procurar razões para restaurar o casamento e não desculpas para terminá-lo. Hoje, o divórcio é num minuto. Você pode casar agora e divorciar daqui a pouco, 5 minutos. Porque as pessoas estão procurando sempre desculpas para divorciar. É porque não tem... a personalidade não se combina, é porque ele perdeu o emprego, agora vou ter que trabalhar, é porque a gente é tão independente, a gente não consegue viver junto, e são várias desculpas. Mas Jesus, ele nos inspira a procurar razões para restaurar o casamento, e não desculpas para terminá-lo. Na ética de Jesus, ele vai falar sobre a palavra, a questão de palavra. O crente tem que ser pessoa de palavra. E no verso 33 ele vai falar assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor. Mas eu lhes digo, Jesus falou, não jurem de jeito nenhum.
Nem pelo céu, nem pela terra, nem por Deus, nem por nada. Nem pela sua mãe, nem pelo seu avô, por nada. Não jurem. Que o seu sim seja sim e que seu não seja não. Na ética de Jesus, a palavra é questão de honra. Então a gente não precisa jurar. Talvez aqueles fariseus estivessem tão acostumados a ter que jurar porque a palavra deles não era aquilo que eles realmente falavam, eram controvertidas. Então eles tinham que jurar sempre para poder provar que a palavra deles era verdade. E Jesus veio falar que não, você não precisa jurar. Na ética deles, você tem que ser, a sua palavra tem que ser questão de honra. Na ética de Jesus, nós retribuímos o mal com o bem. Jesus vai falar disso daqui a pouco. Na ética de Jesus, amamos e oramos por quem nos perseguem. Não há lugar para vingança. Porque um acréscimo que foi feito na lei pelos fariseus era: amarás o teu amigo, teu irmão, mas odiarás o teu inimigo. E Jesus vem dizer não. No verso 43, vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Odeie os seus inimigos foi um acréscimo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Que lição Jesus dá para aqueles fariseus, não é? Que lição Jesus dá para nós hoje? Jesus desenvolve então seu ministério nesse ambiente de mente excessivamente estreita, exclusivista, intolerante. E o seu amor invadiu as fronteiras raciais. No meio de tudo isso, o amor de Jesus suplantou tudo isso. Ele invadiu as fronteiras raciais, nacionais, partidárias, etárias, sexuais. Nós vemos Jesus tratando a mulher como gente. Nós vemos Jesus chamando as crianças e abraçando as crianças. Nós vemos Jesus curando pessoas que não eram judias. Vemos Jesus conversando com gentios, com pessoas que eram odiadas, com a mulher samaritana. Então Jesus, ele abrangeu o seu amor, expandiu o seu amor no meio desse mundo tão excessivamente de mente estreita. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você já teve a experiência de perdoar alguém que o machucou? Como foi isto? Como você se sentiu ao ter que exercer esse mandamento bíblico de perdão? Como nós temos desenvolvido nosso ministério nesse mundo tão parecido com aquele mundo que Jesus viveu? E Jesus encerra essa parte do sermão no verso 48, fazendo um desafio àqueles ouvintes. Ele diz lá: portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Que desafio esse que Jesus lança para nós. Perfeito aqui significa concluído, plenamente desenvolvido, que nada falta. E a gente pode ir lá para Efésios 4:13 e pensar naquele desafio que Paulo fez. Sejam maduros, que vocês cresçam e alcancem a estatura completa de Cristo, o Salvador. Esse é o desafio que Jesus encerra essa primeira parte do sermão. E aí ele vai para a segunda parte do sermão, que é no capítulo 6. Vamos lembrar, o capítulo 5, Jesus contrasta a religião verdadeira a religião verdadeira foi contrastada com o que os escribas e fariseus ensinavam. No capítulo 6, ele vai contrastar essa religião com o que eles praticavam. Então está aí na balança o ensino e a prática. E continua na balança hoje. A gente muitas vezes ensina, sabe de cor, aprende a palavra, lê a palavra. Mas daí a praticá-la, às vezes existe um gap, existe uma distância muito grande entre o saber e o praticar e o viver. E Jesus vai contrastar isso nessa parte do capítulo 6 aqui. Avalie a sinceridade e honestidade do seu compromisso cristão. Quanto à contribuição, à oração, à sua devoção sincera. Os fariseus faziam tudo isso, mas eles faziam para louvar a si mesmos, atrair a atenção do povo. Jesus os chamou de hipócritas. Sepulcros caiados. Você já pensou Jesus chegar para você e dizer para você que você parece um sepulcro caiado? Sepulcro caiado é o quê? Aquilo que é bonito por fora, né? Todo pintado por fora. A gente vai no cemitério, a gente vê aquele negócio tudo de mármore, tudo bonito. Naquela época era com aquela tinta que faz a caiação, né?
para ficar bonito por fora. Mas por dentro tem a pele carcomida, o corpo carcomido, o mau cheiro que é exalado dali. E ouvindo um sermão do pastor Shed, numa das convenções, ele falou uma frase que eu gravei e fiquei muito impactada com essa frase. E eu me lembrei disso quando estava estudando, porque os fariseus eram pessoas tremendamente egoístas. Eles eram pessoas que louvavam seu ego, eles gostavam de que seu ego fosse adorado, deles se sentirem importantes, pessoas mais santas, que sabiam tudo. Então o ego deles era colocado lá em cima. E o pastor Shed falou uma coisa, essa frase aqui, olha. Se não enterrarmos nosso ego, pelo menos 2 metros abaixo, nós corremos o risco de espantar as almas por causa do mau cheiro. Já pensou? O que eu tenho feito para evidenciar o meu cristianismo tem sido para mostrar às pessoas que eu continuo sendo crente? Para aparecer? Para receber o louvor das pessoas? Ou eu tenho exalado o doce perfume de Cristo e mostrado o seu conhecimento por onde quer que eu ande? Jesus vai falar então da oração. Eu não vou ler aqui a oração do Pai Nosso, que nós já conhecemos esse conteúdo, né? No verso 1, antes de entrar na oração do Pai Nosso, Jesus fala aqui: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai Celeste. Ele fala isso porque ele sabia, ele conhecia quem eram os fariseus. E ele sabe e conhece quem somos nós. E as razões por que praticamos a nossa religião. Porque servimos ao Senhor. Ele sabe as nossas razões. Ele conhece as nossas mentes e os nossos corações. E aí ele vai em diante e ele vai ensinar aqui a oração. E os pontos da oração que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. O Senhor condena a oração ostentosa. Já ouviram aquela oração que fala aquelas palavras que a gente tem que ir no dicionário buscar? Que a gente não entende? Que palavras são aquelas usadas? Eu já ouvi. E às vezes a gente tem que cutucar alguém do lado e falar assim: o que significa isso? Né? As orações ostentosas. A ênfase aqui que Jesus dá quando ele ensina essa oração não é ao lugar que você está orando, mas é a atitude de mente, a sua sinceridade diante de Deus. Quando ele fala do Pai Nosso, esse Pai Nosso, eu achei lindo, que Jesus fala assim: olha, vai para o seu quarto, né? Ele fala em outro momento. Vai lá, conversa com o Senhor. Não faça só porque os outros estão vendo. E Jesus ensina aqui que o Pai Nosso preenche o lugar secreto e o lugar público com a sua presença. Então, se nós estivermos lá no nosso cantinho, no sofá da sala, no nosso quarto, onde a gente costuma fazer a nossa devoção diária, Jesus preenche aquele lugar. Se nós estivermos aqui no templo, Jesus preenche com a sua presença bendita este lugar. Então não é o lugar. Onde nós estivermos, Jesus preenche com a sua presença. E o resultado maravilhoso disto, dessa busca do Senhor, é paz de mente e coração. Nós temos a certeza que a nossa oração foi colocada no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando todo o meu ser eu consagrar a Ele, só então eu verei que o Senhor tem poder e Ele vai agir. Nada paga o resultado da paz de mente e de coração quando eu coloco no altar do Senhor as minhas preocupações, o meu clamor, as minhas necessidades. E o outro resultado desta oração, dessa busca do Senhor, é que também nos dá a consciência de que Ele fará muito além daquilo que eu peço e penso. E isso é afirmado em Efésios 3, 20 e 21, que Jesus vai nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. E uma coisa que eu achei interessante, que o comentarista Wiersbe fala, preste bem atenção. O mais importante na oração não é simplesmente obter uma resposta do Senhor, mas ser o tipo de pessoa a quem Deus pode confiar uma resposta. Olha isso, meus irmãos. Às vezes Deus não nos responde
Porque ele não vê em nós o coração preparado para receber a resposta. Ele não vê em nós pessoas que serão abençoadas por receber aquela resposta. Então, o mais importante é sermos pessoas confiáveis, a quem Deus pode confiar uma resposta de oração. Possamos aprender a orar com coração verdadeiro. Jesus vai abordar a questão do jejum. No nosso meio batista, não sei se eu posso dizer isso, mas no nosso meio a gente não menciona muito essa questão do jejum. Há pessoas que acham até que não é um assunto batista para ser discutido. Mas o jejum é sim, ele está na Bíblia e foi citado no Sermão do Monte. E citado no Velho Testamento muitas vezes. Quando jejuar? Bom, pode ser uma expressão de humilhação, pode ser uma tristeza pelo pecado, pode ser uma lamentação pelo mal. Nós vemos muitas pessoas jejuando hoje, lamentando a situação do mundo. Luto, pode ser a chegada de notícias dolorosas. Nós resolvemos jejuar por isso. Pragas, ameaças, concentração de um ato ou evento religioso importante. Esses são os momentos que a gente pode jejuar. Mas esse jejum, mas o jejum que Jesus condena aqui é o jejum equivocado. É o jejum que os hipócritas fariseus faziam. E eles jejuavam toda segunda e quinta, imagina. Mas o motivo deles era para receber o louvor das pessoas. Essa era a motivação por que eles jejuavam. Então eles gostavam de sair mostrando que eles estavam jejuando. Não sei que veste eles vestiam, como é que eles sujavam a face, não lavavam o rosto. E todo mundo sabia que quando visse um daqueles fariseus na rua, sabia que ele estava jejuando. Então eles eram elogiados. Ó, como é santo esse fariseu. Ó, como é santo esse rabino, porque ele jejua 2 vezes por semana. Como é que ele aguenta? Não é mesmo? E Jesus condena essa atitude. Então, tanto a oração quanto o jejum devem ser práticas sinceras de devoção a Deus. E não para parecer para outras pessoas que nós somos melhores. E uma outra frase, cheio de frases hoje, uma outra frase que o Wisby fala aqui, mas eu achei muito importante, é que ele diz o seguinte: quando a reputação se torna mais importante que o caráter, transformamo-nos em hipócritas. Os fariseus eram chamados de hipócritas por Jesus. Eles estavam mais preocupados com a reputação, do que pensariam dele. E aí o caráter deles ficou comprometido. Ficou comprometido. E se tornaram hipócritas. Não comprometa o seu caráter para mostrar ao mundo aquilo que você não é. Seja sincero com o Senhor. Pense de você o melhor, mas com humildade diante de Deus. Mateus 6, 22 a 34, Jesus vai usar de novo a imagem da luz. E ele fala que essa luz entra através do olho. Lembra do capítulo 5 que Jesus falou que nós somos a luz do mundo? Aqui Jesus vai usar a imagem do olho para representar a atitude da mente. Esse é o verso 22 a 34, quando ele fala aqui. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, será escuridão. Nosso corpo, nossa mente vai ser influenciada pelo nosso olhar. Então, aquilo que eu olho vai influenciar a minha mente, vai perverter a minha mente e vai contaminar o meu corpo. E vai se transformar em pecado no meu corpo. Vai denegrir a imagem de Deus em mim. E eu me lembro do que Salmo 101, verso 3 diz: não colocarei coisas más diante de meus olhos. Quando colocamos coisas más diante de nossos olhos, a luz que Jesus reflete em nós é escurecida. E o mundo não pode ver Jesus em nós. Jesus também vai falar da ansiedade. Nesse tempo de pandemia, como tem sido falado disso em nosso meio, não é mesmo? E o texto bíblico, olha, desde quase 2000 anos atrás, Jesus já falou desse assunto. E ele diz lá: não se preocupem, verso 25 de capítulo 6, com a comida que você come, com a bebida que você bebe, com a roupa que você veste. Afinal, que é a vida? A vida é mais importante do que isso tudo. Veja os passarinhos, as flores, Jesus vai falando.
Elas valem muito menos que vocês, mas Deus veste as flores. Deus cuida das flores. Deus dá comida aos passarinhos. Vocês valem muito mais do que eles. Com certeza eu vou cuidar de vocês. Por que vocês se preocupam? Verso 28. Veja como as flores crescem. No verso 31. Não fiquem preocupados, perguntando: onde vou arranjar comida amanhã? O que eu vou fazer? Jesus fala aqui: o Pai de vocês está no céu e sabe que vocês precisam de tudo isso. Não fique ansioso. A ansiedade causa desintegração. Quantas pessoas começaram uma profunda depressão com a ansiedade? Quantas pessoas ficaram tão enfermas na cama porque começaram com a ansiedade? Então a ansiedade, ela desintegra o seu interior. E aí, nós temos aqui uma pequenina receita. Não dá para receitar uma cura para a ansiedade. Mas se nós buscarmos a palavra, nós podemos vencer a ansiedade. E uma das coisas que Jesus fala aqui é que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A fé é muito importante. Se eu estou ansioso, eu não posso perder a fé. Filipenses 4:19 fala: não andeis... lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro fala isso. Filipenses fala também, em 4:19, sobre a ansiedade, para a gente não andar ansioso, para não ficar ansioso. E Jesus fala aqui nesse texto que ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai vir ao nosso encontro suprindo tudo. Mas a gente precisa ter fé. Outra coisa que ele fala é que o pai sabe e se preocupa com seus filhos. Aqui no verso 32 ele fala: o pai de vocês sabe todas essas coisas e ele se preocupa, e ele vai cuidar de tudo. E ele dá a receita: busque primeiro. Busque-me primeiro. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Há muitas pessoas que ficam ansiosas e buscam tudo. Deixa Deus para buscar depois. Quando vê que nada resolve, ela busca Deus. Mas inverta isso. Busque Deus primeiro. Busque Deus primeiro. As outras coisas vão ser acrescentadas. Essa é uma das maneiras da gente vencer a ansiedade. E ele conclui o capítulo 7. Ele conclui o capítulo 7 com alguns cuidados a serem tomados. Ele começa o capítulo 7, nós vamos fazer só alguns destaques. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Então ele conhecia o coração do seu público. E ele fala: não julguem. Ele sabia que enquanto ele estava pregando ali, muitos daqueles fariseus estavam julgando, olhando para o outro. Ah, Jesus está falando isso, mas eu sei que você faz isso. Ah, Jesus está falando isso, mas eu sei que você faz isso. Jesus conhecia o coração das pessoas. E ele sabia que as pessoas estavam julgando. Então ele fala aí: não julguem. Vamos examinar nossa motivação. Por que eu critico? Por que eu julgo tanto as pessoas? Às vezes a gente não consegue ver nada bom nas pessoas. A gente só julga e só vê coisa negativa. O discípulo que quer mostrar ao mundo as evidências do cristão não deve adotar essa postura de julgamento. Quando nós adotamos essa postura de julgamento, nós estamos tomando para nós a tarefa que cabe a Deus. Julgar cabe a Deus. Ele que fala assim: eu vou julgar, Deus julgará. E quando nós tomamos essa tarefa, Romanos 14:10 diz lá que todos seremos julgados. Todos estaremos perante o tribunal de Cristo. E todos daremos conta. Então não julgue seu irmão. Você vai dar conta também do seu ato de julgamento. Vai ser acrescentado na sua conta. E isso não acrescenta nada no seu culto, na sua postura como cristão. Não evidencia a sua vida com Cristo. E aí, nesse capítulo, nós temos a regra tão famosa que é chamada de regra áurea. Mas antes de falarmos dela, Jesus também vai recordar aqui aquela lição sobre oração. Ele fala no capítulo 5, no capítulo 6, ele ensina a orar. Aqui, ele dá uma ênfase no verso 7 e 8. Ele fala assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão.
Batam e a porta será aberta para vocês. Então, ele, na prática, como isso funciona? Ele ensinou na teoria, agora a prática. Como funcionaria para todos os seus ouvintes? Batam, batam sempre. Bata até que a porta se abra. Peça, peça até que Deus ouça. Busque, busque até que você encontre. Insista na sua oração. Deus vai te ouvir. Mas lembre-se daquilo que eu falei. Deus procura um coração pronto, preparado para receber a resposta. E não só, ele se preocupa só com a resposta, com seu coração ansioso para ter uma resposta. Ele quer saber se você está com seu coração pronto para receber a resposta. E aí Jesus chega nessa regra áurea. Verso 12. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Essa é a regra áurea. Mas não foi inventada por Jesus. Ela existia já, mas ela existia de forma negativa. Exemplo, não faça aos outros o que é odioso para você. Não faça isso porque você não quer que os outros façam isso para você. Jesus então vem e ele expressa de forma positiva, que é muito mais efetiva. E ele diz, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Nesse tempo de pandemia, eu fiquei pensando, muitas vezes nós estamos em casa e pensamos, eu gostaria tanto de receber um telefonema de fulano, eu queria tanto que fulano me ligasse, eu queria tanto receber, quem sabe, né, um bolinho em casa, uma florzinha, receber um carinho. Mas olha, vou dizer uma coisa, essa regra básica, essa regra áurea aqui, ela pode funcionar assim. Já que você gostaria que outros ligassem para você, que outros mandassem um zap legal para você, que mandassem uma mensagem linda para você, faz o seguinte, manda para alguém. Manda para essa pessoa que você pensou, manda uma mensagem linda, manda uma figura bonita, liga para essa pessoa, diz que a ama, diz que está sentindo falta dela. Faça, em vez de esperar que as pessoas façam para você, faça. Você vai ver o resultado. Você vai ver que você vai ser muito mais abençoado se você fizer. Essa regra vale muito e abençoa demais a vida da gente. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pense numa ação boa e misericordiosa que você pode fazer hoje para alguém. Essa vai ser sua tarefa. Pense numa ação. E faça. Se não conseguir fazer hoje, faça durante a semana, mas pense numa ação que você poderia colocar em prática essa regra áurea que Jesus ensinou. E no verso ele encerra o capítulo no verso 13 a 27, nós somos chamados para uma decisão e um compromisso. Jesus vai abordar a questão do caminho estreito, do caminho largo, e aí ele chama atenção para a nossa necessidade de escolha, de fazer uma escolha, né? Qual caminho escolheremos? Seguir a cabeça de todo mundo ou seguir aquilo que Jesus ensina? Seguir a cabeça de todo mundo às vezes é fácil, seguir com a multidão às vezes é fácil, né? Muito mais fácil. Mas seguir com Jesus, às vezes, exige uma postura de crente verdadeiro, de crente fiel, de crente comprometido com Jesus. Na ética, na moral, no caráter. Então o caminho se torna estreito. Mas Jesus também fala da casa construída na areia e da casa construída na rocha. E a aplicação aqui desse texto, nesse contexto, eu vou fazê-la da seguinte forma. Como temos construído o nosso conhecimento de Cristo, nosso conhecimento da palavra. Nós temos construído esse conhecimento sobre a rocha ou sobre a areia. Porque quando esse conhecimento de Deus está sendo construído na palavra, no verbo que se fez carne, o conhecimento verdadeiro sobre a rocha que é Deus, ele não se abala quando vem as pandemias da vida, quando vem as crises da vida, as crises de relacionamento, no casamento, qualquer crise pessoal que você tem, a ansiedade, a depressão. Esse conhecimento, ele não se abala. A sua casa espiritual não se abala. Mas quando você constrói na areia, e tem muita gente construído na areia da autoajuda, se você for numa livraria, hoje está difícil ir na livraria, né? Mas as prateleiras mais cheias são as prateleiras de autoajuda. E muita gente prefere ler livro de autoajuda do que a Bíblia. Mas na Bíblia você tem toda a ajuda que você precisa. E é esta palavra estudada, lida, praticada, que vai fazer o seu conhecimento, vai construir o seu conhecimento na rocha que é Deus. Jesus, ao terminar o seu sermão, ele
deixa as pessoas de boca aberta, maravilhadas, porque ele tinha autoridade. Jesus era tudo o que ele falava. Ele era manso, ele era humilde, ele era misericordioso, ele era pacificador. Então, a autoridade com que ele falava moveu o coração das pessoas. E a autoridade da palavra tem que mover o nosso coração. Que resposta nós vamos dar a esse sermão que Jesus pregou? São 3 capítulos, muito conteúdo, que você pode, eu desafio você a ler de novo esse Sermão do Monte. Marcar aquilo que você precisa praticar. Marcar as coisas que você precisa se perdoar e perdoar. Que resposta você dará a esse sermão? E eu encerro citando um lembrete. Jesus está mais preocupado com o nosso comportamento do que com o nosso discurso. Jesus está mais preocupado com o nosso comportamento, a maneira como eu vivo a palavra, do que com o nosso discurso. Que Ele nos abençoe. Que o Verbo vivo, que desceu do céu, se tornou a palavra, mova o nosso coração para a prática. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela maneira maravilhosa que Jesus deixou esta palavra para nós. Que ela mova o meu coração a uma prática diária, para que eu possa vencer as dificuldades da vida, para que eu possa viver aquilo que Ele ensina e possa ser crente, uma crente que evidencie Jesus na minha vida. Que essa seja a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.